Ok. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Noite. Eu me chamo Glícia e sou psiquiatra, médica do sono. É um prazer ter vocês aqui. Esse assunto muito me interessa e eu quero muito poder dividir com todos vocês essa oportunidade maravilhosa. Nós temos aqui a minha professora, a doutora Kisdey Souza, pessoa maravilhosa, que é mestre e doutora em ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em Neuropsicologia do NEPS de Minas Gerais, terapeuta cognitiva comportamental com foco em distúrbios do sono e professora do Instituto do Sono e do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E, além disso, uma pessoa muito validante e amorosa. Seja Muito muito obrigada. bem-vinda e obrigada, Kisdey. Muito obrigada pelo convite, por essa ação muito bonita, né, que a ABS está desenvolvendo. É um prazer poder participar e contribuir com informações relevantes, de qualidade, para um assunto tão importante, né, Glícia? E a Verdade. gente vai falar de uma maneira, assim, bem descontraída, que essa foi a nossa proposta, para um Sim. assunto que é muito sério, né? Mas a gente entende que é uma maneira de aprender também conversando, desconstruindo aí algumas crenças que a gente tem aí sobre o sono, não é mesmo? Verdade. Posso dizer assim que me aproveitei bastante desses conhecimentos para mim, para minha família, para os pacientes que eu atendo. Então, acho que quanto mais a gente dividir, melhor, né, Kisdey? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês precisam ver como foi difícil selecionar aqui algumas crenças, então fiquem à vontade para colocarem dúvidas, perguntas. A gente vai gostar muito de vocês participarem. Esse QIA é o lugar para vocês enviarem dúvidas. Então, vamos começar. Kisdey, essa crença, dormir é perda de tempo. O que você diria? Mito ou verdade? Ai, menina, é mito, né? Dormir, pelo contrário, quanto melhor a gente dorme, quanto mais a gente conhece a nossa necessidade, respeita essa necessidade, melhor. Porque o que que acontece? Tem pessoas que vão precisar dormir uma certa quantidade de horas, tem outras que não. Agora, o dormir é perder tempo por quê? O que que eu estou tentando colocar no lugar? Que tempo é esse que eu estou tentando não perder? Eu quero o quê? Trabalhar mais? Eu quero ter mais horas para cuidar, para me divertir? O que que eu quero colocar no lugar do sono, né? Então, é interessante entender como que as crenças vão se construindo, porque existe aí algo que eu quero ganhar, eu não posso perder, eu quero considerar. Então, por que que isso não é perder tempo? Eu começo até a questionar, antes da gente falar, já falei que é mito, mas assim, mas por que que a gente coloca o sono como uma questão de perder tempo? Né? Isso é uma crença, às vezes, que vem lá de trás. Vem quem nunca escutou falar que passarinho que acorda cedo bebe água limpa? Qual que é o outro lá, Glícia, que a gente tem? Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa, eu Deus só vi ajuda por quem isso. cedo. Exatamente. Olha só, isso é cultural, isso está dentro da gente. Então, assim, como se acordar cedo, dormir, ou dormir pouco, né? Hoje, engraçado que eu atendi um paciente que ele falou assim, que muitas vezes ele era taxado de preguiçoso, ele é um vespertino, ele precisava de mais tempo, dormir mais tarde, acordar mais tarde, e a vida inteira ele escutou que ele era um preguiçoso. Olha como as crenças, né, disfuncionais, a falta de conhecimento sobre o sono, pode levar a pessoa a viver com o rótulo o resto da vida. Né? E isso levar a alteração e funcionamento no dia a dia dessa pessoa. Isso é muito sério. Parece que é um assunto assim, muito de Sim. brincadeira, mas olha o quanto que isso tem de relevância e impacto na vida dessas pessoas. Né? Então, não, dormir pelo contrário. Quanto mais e melhor a gente dorme, respeitando o nosso ritmo, nós vamos produzir mais, nós teremos mais disposição, nós teremos uma memória melhor, nós teremos um humor mais agradável para estar com as pessoas. Então, dormir é importante e necessário, né? Muito bom. É Acho isso. bem pertinente sua fala, porque tem um impacto, né? Exato. A pessoa, quando ela precisa dormir mais horas do que a média, ou quando ela tem esse ritmo de algo que a gente já sabe que é biológico, né? A pessoa tem a tendência de dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então, porque aí uma pessoa acorda 5 da manhã ou 6 da manhã e acorda muito bem,
pode olhar para quem acorda às 9h10 e falar, ah, preguiçoso. E não é bem assim. É uma Uhum. necessidade diferente, é um ritmo, um corpo diferente. E não Uhum. é que não exista a preguiça. Existe a preguiça, né? Mas eu tenho as Existe a minhas preguiça. necessidades básicas atendidas. Eu me Uhum. alimentei, eu tomei água, fui ao Uhum. banheiro, eu dormi Uhum. adequadamente. Aí sim, eu Uhum. posso não ter vontade de fazer as coisas, né? Uhum. Exatamente. Legal você falar. E a crença sobre o sono, né, é muito interessante isso. Não só a questão da produtividade, mas do me perder tempo, ou eu preguiçoso, ou eu não posso sentir sono em momentos que eu estou produzindo, né? A gente vê isso muito em adolescentes que dormem em sala de aula, e a Sim. gente percebe o quanto que eles são punidos por eles estarem dormindo, né? Já conheço casos de pessoas que a mãe teve que ser chamada na escola, porque se ele continuasse dormindo, ele ia ser expulso. Então, a falta de compreensão e de respeito, por que que essa pessoa está dormindo? Será que ela está dormindo tempo? Será que ela está com algum problema? A falta de Uhum. empatia por não conhecermos como funciona o mecanismo do sono, né? Isso é bem interessante. Nossa, essa colocação achei bem pertinente, viu? Justamente, a gente entende, é a função da gente estar aqui hoje. Porque é Exato. assim que a psicoeducação, é assim que a gente divulgando informações sobre qual a importância de dormir, né? Exato. É que a gente vai aos pouquinhos mudando coisas que são macro, né? Como isso, de Uhum. você poder, numa escola, entender que se um adolescente ele está dormindo na aula, muito além da questão do julgamento, já não está interessado. Sim, ele pode não estar interessado, mas será que tem uma necessidade dele que não está sendo atendida? Dormindo tarde, Uhum. acordando cedo, né? As escolas Exatamente. começando cedo demais, enfim, papo Uhum. para Uhum. a gente poder Uhum. falar bastante aí, No né? próximo papo, né? É. E- Quero agora falar dessa crença aqui. Já que não consigo dormir, tenho que fazer outra coisa. E aí, muita verdade. Aí a gente mito ou verdade? O que que vocês acham, hein? Já que eu não consigo dormir, tem que fazer uma outra Vamos ver coisa, se você sabe responde, fala alguma coisa. né? É, se as Já pessoas tem não perguntas responderem, aqui, viu? a gente pode sim, eu falando. Tem aqui. Tem várias perguntas já. Tem. É mito, né? Porque, assim, essa mesma ideia, né? Essa sociedade que não pode parar, essa sociedade que não pode dormir, porque dormir é parar, né? Dormir é perder tempo. Você percebe que uma crença vai desencadeando outras alterações. Então, se dormir é perder tempo, eu não consigo dormir, ou eu tenho uma dificuldade, ou aquilo fica ruminando, eu não dou tempo, não dou espaço. E aí, já que eu não consigo, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre tenho que colocar alguma coisa no lugar, né? E aí é um dos desafios muito grande, porque isso vai perpetuando muitos quadros de insônia que às vezes as pessoas não se dão conta. Já que eu não consigo dormir, então eu vou começar a trabalhar. Já que eu não consigo dormir mais, acordei às 4 da manhã, eu vou lavar roupa. Tem essas histórias. Já que eu não consigo, eu vou pegar o celular e começar a responder minhas mensagens. E o cérebro continua no estado de alerta. E aí é interessante que as pessoas falam assim, nossa, mas eu sempre acordo às 3 da manhã, por que será? Aí eu pergunto, o que que você faz quando você acorda às 3 da manhã? Aí a pessoa fala assim, eu vou trabalhar. Já que eu não consigo dormir, eu vou mexer no celular. Então, o seu cérebro fala assim, opa, 3 horas da manhã é hora de acordar. Porque eu estou alerta, eu não dou tempo, né? Eu não dou seguimento naquele processo que vinha anterior. Então, já que eu não durmo, tenho que fazer alguma coisa, é mito. Dependendo do horário que eu acordo, dependendo que as pessoas acordam, eu preciso entender que ainda eu preciso de um espaço, de tempo, de relaxar. E isso às vezes é um exercício, Gleice, eu não sei se você percebe isso na clínica, que é uma das coisas que os pacientes têm muita dificuldade. Porque eu falo assim, quando você não conseguir dormir, que é bem essa crença, né? Você vai sair da cama, você vai para um lugar mais relaxante e vai esperar o sono chegar. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou fazer o quê? Uhum. Nada. Mas eu vou ficar sem fazer nada nesse horário. Vai! Então, assim, as pessoas não sabem dar espaço para o nada, Sim. né? E aí eu preciso fazer alguma coisa. Isso me deixa alerta, Uhum. vigio, eu vejo uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp esse horário que me deixa altamente nervosa, ansiosa, e já foi o sono. E esse mecanismo repetido às vezes pode desenvolver um quadro de uma insônia de manutenção, por exemplo, né? Não sei se você percebe isso aí no seu dia a dia, Demais. como é que é isso? Eu Essa escuto crença. exatamente a mesma coisa. É como se fosse algo que causa assim, um impacto e um estranhamento muito grande, né?
Como assim? Mas o que eu vou fazer de noite? Então, a pessoa já está tão habituada a usar ali o celular, a TV, que quando a gente lança a mão de, olha, vamos tentar, né, diminuir o ritmo do dia, vamos dizer para o cérebro, olha, o dia já acabou, o trabalho terminou. E aí a pessoa fica desnorteada sem saber o que fazer naquele momento, né? Eu acho que tem toda uma jornada para a gente poder fazer junto e construir junto, né, Kisden? E Com cada construir junto. pessoa individualizada, como você gosta de falar, A né? terapia, né? Quando a gente está falando aqui das crenças, e é um dos elementos que a gente trabalha na terapia cognitivo comportamental para insônia, né? A gente pode não começar o protocolo, a sessão com essas crenças, mas ao longo do processo você vai percebendo que o paciente vai trazendo essas falas, e a gente precisa desmistificar isso. E quando a gente coloca, pontuando, né, de forma científica, mostrando os dados, mostrando o que realmente é o funcionamento do sono, às vezes eu abro até uma aula, mostro para o paciente como que funciona lá o ciclo da insônia, os 3 Ps lá e tal, dou uma Sim, aula mesmo. E aí ele sim. entende, e aquilo começa a fazer sentido, né? Então, desmistificar as crenças para não levarmos, para não continuar mantendo um quadro de insônia, faz parte da TCC. E cada pessoa tem uma crença, né? Apesar de a gente ter aí crenças muito comuns entre as pessoas com insônia, tipo essas que a gente está trazendo, mas cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. Então, tem que ser individual, Quer dizer, sem a dúvida. percepção do indivíduo, né? Do Exato. que ele viveu, que tem esse resuminho do que ele viveu em relação à experiência, a Experiência questão da dele, personalidade, do temperamento, quer exato. dizer, e tudo isso se combina Uhum. e, na verdade, cada um vai ter uma forma de olhar para o mesmo processo, que é dormir, que é de todos nós, né? Exatamente, Achei bem interessante exatamente. você pontuar isso também. Uhum. Eu vejo que tem muito o que a gente falar sobre o que é o perceber e também até na linguagem, porque na crença, se você for ver, também tem muito do que eu quero dizer com sono, a gente falando da questão Uhum. de sono, cansaço, até Uhum. a forma da gente comunicar, né? Uhum. A Isso. dificuldade, enfim. Uhum. 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 Exatamente. Quero agora provocar você com outra crença. Isso. Vamos lá. Queria dormir como um bebê, deitar e apagar. O normal é dormir rapidamente, é assim que a gente se deita e fecha os olhos. E aí? Ai, essa é muito legal. Né? Aí eu pergunto, como que um bebê dorme? Eu jogo essa pergunta de volta. Antes de eu Sim. responder, como é que um bebê dorme? Né? Você vê uma mãe de recém-nascido enlouquecida porque ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Isso não é um sono que um adulto gostaria de ter, eu garanto. Mas é o que o bebê precisa, que ele tenha um sono polifásico e tal. Então, é mito Sim. essa ideia de dormir como um bebê. Talvez, né, dentro da profundidade, como um bebê dorme, se a gente for pensar, mas entender de que existem alguns pontos nesse mito aí que eu acho que vale a pena a gente falar, né? O Sim. primeiro ponto é que o sono, ele muda de acordo com a fase, a faixa etária, a idade, né? Então, quando a gente é bebê, a gente tem um ciclo diferente, vários ciclos de sono, vários ciclos acordados, a gente chama polifásico. E quando a gente é mais adulto ou adolescente, adulto, nós temos aí também fases em que a gente, uma fase em que a gente dorme e outra fase em que a gente está acordado. Então, muda a estrutura do sono, né? Então, não adianta, mesmo que eu queira dormir como um bebê, sendo adulto, não vai ser possível. Então, é uma crença inalcançável, né? Mas pode ser uma ideia, isso que é interessante, é uma ideia do deitar e apagar. Então, Sim. assim, e a gente volta de novo nessa sociedade que busca esse desligamento, né? Talvez por isso tanta necessidade de usar medicamentos aí, que a gente vai falar mais para frente. Mas há um estágio, o cérebro, ele vai vivendo ele vai passando por estágios. Quando a gente fecha o olho, a gente entra numa vigília mais relaxada, então isso já diminui a ativação cerebral. Quando entra nas fases N1, N2 e sono mais profundo, então a gente tem sono de ondas mais lentas, mais devagar, onde a gente tem mais dificuldade de acordar. E o cérebro depois ele se superficializa, ele vai para o sono REM, onde tem muita ativação, né? A gente tem olhos movimentando, a gente tem sonhos mais vívidos, e até um despertar ele. Tanto quando a gente lembra de um sonho, provavelmente o que aconteceu ali? Um despertar. Então, a própria fisiologia do sono não é o deitar e apagar. O cérebro leva um tempo para ele ir entrando no estágio de relaxamento, vou usar esse termo desligamento, porque também não é
um liga e desliga, né? Mas é um Uhum. aprofundamento. Então, a Uhum. gente, é mito essa ideia de que a gente dorme, a gente leva até meia hora para entrar em sono. Isso é interessante, porque a gente às vezes pergunta para o paciente, quanto eu demoro, ele fala, demora muito para dormir, eu não consigo dormir. Quanto tempo você percebe? Ah, em 20 minutos eu estou dormindo, mas esse 20 minutos é uma eternidade. Aí Sim. você vê que está dentro do esperado para aquela pessoa, né? Então é mito. Pronto. Mito. Grande Como que mito. é isso na sua prática, Glícia? Se você percebe Olha, que aí vai a é, medicação, né? Eu quero dormir rápido. isso é uma das coisas até que causa angústia na gente, né? Na hora de medicar. Né? Porque o que acontece? O sono fisiológico, como você falou muito bem, eu sempre brinco assim com os pacientes, de que é como se a gente estivesse desligando a casa aos poucos, cada Uhum. cômodo. Você não é uma questão tecnológica que eu sei, né? Já tem hoje a possibilidade de se desligar tudo. Mas o que é o normal? Ah, então eu vou desligar as luzes da sala, cozinha, depois Isso. quarto, banheiro. E o cérebro, ele na verdade, ele vai diminuindo a ativação das áreas da vigília e ativando as áreas do sono. Porque é Isso. durante o sono que a gente faz toda essa faxina de limpar, né, todo o funcionamento dos neurônios, é como se fosse uma máquina. E aí, durante o dia, a gente está, entre aspas, produzindo a sujeira, o lixo, Uhum. radicais livres, etc. E aí, à noite, a gente vai fazer a faxina. E essa Isso. faxina, ela vai precisar de etapas. Do mesmo jeito que uma faxina em casa, a gente vai precisar Isso. varrer, É. né? Começar do quarto para a sala, né? Exato. Né? Senão, se você fizer no caos, não vai dar certo. Então, vai ter que Exato. ter a vassoura para varrer, para depois a água e sabão esfregar, e depois o rodo, tirar a água e secar com pano. Aí, as fases do sono, cada uma vão ter a sua função, né? O sono N1, N2, o N3 profundo, o REM, e a gente cicla entre um ciclo e outro, no final, a gente acordar, né? E é muito ruim quando o paciente chega para a gente na demanda de eu quero apagar rápido, eu quero deitar na Isso. cama e eu quero apagar. Quanto mais Uhum. o remédio que o paciente utiliza é rápido nesse fazer dormir, mais difícil eu noto na prática que é para tirar, para fazer com que ele acredite que o cérebro dele consegue fazer o sono, promover o sono, e não Uhum. dependa do medicamento. Uhum. Uhum. Isso é uma crença que eu acho que vai ao encontro, não sei se a gente vai falar depois, mas do despertar, né? Que a gente não Sim, pode despertar, tem que dormir direto, assim, boa, sim. ininterruptamente. Uhum, Isso chega muito para a clínica, né? Tipo, eu fico frustrado porque eu acordo, isso é uma das frases que eu escuto bastante. E o despertar, ele vai acontecer até por causa desses estágios, vamos desligando essas luzinhas, depois, né? Algumas ficam acesas ali, o cérebro ele não apaga 100%, difícil. ele é ativo, né? A gente acha que o sono é um processo muito passivo, não, mas ele está o tempo todo com alternância rítmica ali, e essa alternância é fundamental para todo o processo de sono. Então, por isso que a gente tem que ir N1, N2, N3, REM, N1, N2, com conta, né? A gente tem aí uma média, né, de uma fase de sono, ela leva um ciclo, 90 minutos. Isso. Então, a gente tem mais ou menos uma média aí de 6 ciclos, 7 ciclos por noite. Então, imagina, daí isso vai dar uma média de 8 horas. Então, essas alternâncias são necessárias e isso pode levar, em algum momento da noite, a despertar. Até fisiologicamente falando, instintivamente falando, né? Existe um instinto de ver como é que a criança tá, como é que seu filho tá, você volta a Uhum. dormir, certo? Ajeitar o travesseiro, puxar a coberta, né? E é importante a gente falar com os pacientes, né? Olha, acordar no meio da noite é normal. O que é anormal? O que vai se configurar como insônia? A Isso. dificuldade de voltar a dormir. E essa Uhum. dificuldade, quer dizer, existe uma percepção de que está difícil, e se leva, inclusive, em termos acadêmicos, a gente fala mais de 15 minutos, mas para a gente na clínica Uhum. basta que o paciente sinta a dificuldade, né, de voltar a dormir. Exato, desconforto. E isso tem que ter um impacto no dia seguinte, né? Exato. É a duração, como você falou, a duração, a quantidade também se acordar 10, Sim, 15, né, 5 vezes, e com sim. essa dificuldade de voltar a dormir, aí sim a gente precisa avaliar, né? Mas um Perfeito. despertar no meio da noite, voltou a dormir, é o quê? Né? Isso. Quer dizer, eu olhei o quarto, voltei a dormir e acordei descansado. Esse é o principal parâmetro, como que a gente Eu acorda, parando. né? Eu acho que teve uma pergunta aí para saber como que a gente sabe se o sono está saudável. Eu acho que a gente já pode até colocar isso, mas só Uhum. confira, confira.
é exatamente esse funcionamento no dia seguinte, como que você está, né? Como que foi essa noite? Qual que é a sua sensação, seu desempenho? Isso é um dos pontos importantes também. A gente vai Exato. falar disso mais para frente. A pergunta, né, de como saber se o sono é satisfatório, não é isso? Isso, Quer acho que explorar é mais isso. agora ou deixar para depois? A gente pode passar, a gente Vou deixar? volta depois nela. Uhum. Ah, vamos lá, agora vamos falar de uma outra crença muito, eu escuto muito. Todos os meus problemas acontecem por causa da minha insônia. Então vamos lá, isso aí é mito também. Que hora que vai chegar uma verdade aí para eu falar dessa verdade? Eu quero falar a Só tem verdade alguns sobre o mitos, né? sono. Então, legal. Essa é interessante, porque assim, o que que a gente percebe, né? A pessoa com insônia, não sei quem está aí vai se identificar, mas ela fica com o hiperfoco na insônia. O hiperfoco no problema do sono, né? Tudo é o sono. E a gente esquece que o sono é um dos pilares da saúde, da qualidade de vida. Tem alimentação, atividade física, saúde mental de uma forma geral, né? A forma como a gente, como nos relacionamos com a nossa vida. Então, o sono, ele é um ponto. É essencial? Sim. Ele ajuda, ele é necessário, até para que as outras coisas também funcionem. Mas ele não funciona apenas ele. Então, a gente precisa, muitas vezes, tirar um pouco o peso do sono, no sentido assim, tá, eu estou cansado, mas você está cansado porque você trabalhou naturalmente, esquece o sono. Vamos supor que o seu trabalho exige de você alguma coisa que às 6 horas da tarde você realmente vai estar cansado. Então, assim, é tirar, não o peso no sentido de não validar o sono, mas tirar o hiperfoco desses problemas de sono, porque o hiperfoco vai levar a uma necessidade de controle muito grande, necessidade de controle aciona o sistema de alerta que libera o Exato. cortisol, O a sono, insônia vai embora, sim, vai né? embora. Isso. Então, o fato de o sono ser o único problema, coitado, ele acaba sendo, porque a gente vai colocando tanto peso nele que ele realmente ele gera um problema. Agora, não entenda que eu não estou validando o sono. Estou colocando ele como um dos pilares. Tem Sim, mais outros que eu posso também considerar pelo meu cansaço, né? claro. É isso, eu acho que é E isso a gente vê a que é régua, né? interessante. É. Falou de um Faz extremo, sentido falamos isso que eu dos falei? extremos, né? Desculpa. Faz sentido isso que eu falei? Você acha que faz Demais, essa... demais, porque a gente É pensar demais. no bom senso, no meio termo. Meu Quando a gente Deus, fala da régua exato, mesmo, né? De um isso. lado, o extremo de uma hiperpreocupação com o sono e as consequências, eu tenho que monitorar quantas horas e usar os smartwatches, né? Exatamente. Monitorando, será que eu dormi profundo? Será que não? Quantas horas? E aí, Uhum. o outro extremo é dormir, dormir não precisa, é pouco importante. Então, a gente tem que tentar ir pelo meio do Sim. caminho, né? Tem paciente, você está falando aí, né? Tem paciente que eu tenho que pedir para não preencher mais o diário de sono, porque ele Uhum. tem um monitoramento tão minucioso, tão obsessivo, que isso gera o problema de sono. E aí, quando eu proponho de não fazer o diário, a gente trabalhar mais no sutil, na percepção, como que é aquilo, como é não olhar o relógio no meio da noite, né? Tirar o relógio, eles ficam desesperados. Porque está tirando uma necessidade de controle, uma necessidade, como é que fala? É uma performance, é como se o sono fosse uma performance. E Uhum. sono não é uma performance, eu não preciso colocar ele nesse lugar, né? Então, aí você Perfeito. percebe que é um caminho do meio. Você precisa do diário, ele é fundamental para a gente fazer o nosso processo terapêutico. Mas tem paciente que eu tenho que falar, por favor, não preencha essa semana e vamos ver como que funciona. Eu já sei, tem 15 dias, um mês que eu sei como é que o seu padrão de sono está. Vamos tentar fazer uma outra estratégia. Porque é isso, é deixar ele perceber que o sono vem, que é natural, né? Que não precisa dessa obsessão, desse foco. Isso é muito angustiante, vamos colocar, É, né? e muitas vezes faz parte de quem é aquele sujeito, né? Uma coisa que a gente, em saúde mental, a gente fala tanto, né? De a gente enxergar quem é aquela pessoa. E eu trabalho muito, assim, com os meus também, assim, olha, eu, né, me coloco ali no grupo de que a pessoa, quando ela é muito detalhista, né? Às vezes, poxa vida, é uma característica com uma faca de dois gumes igual sensibilidade, né? Tá aqui, pessoa também sensível. Então, assim,
Se eu tenho sensibilidade, ela vai me dar coisas e vantagens, e também vai ter o seu lado B, do mesmo jeito que ser uma pessoa perfeccionista, detalhista. A pessoa, muitas vezes, ela vai ter ideias de trabalho, ela vai ter uma performance muito interessante, porém, aquela característica, ela precisa só diminuir o volume na questão do processo de desacelerar, e ao invés de correr atrás do sono, ela correr atrás do comportamento dela para permitir que o sono venha para pegar, né? Uhum, é. E aí é interessante, porque aí a gente entra num outro ponto da insônia, do distúrbio de sono de uma forma geral, né? Enquanto psicóloga, a gente não pode desconsiderar os sinais, né? Porque você pergunta, por que que você preenche o diário do sono dessa forma? É um dado. Ou por que que você não quer preencher o diário do sono? Isso é outro dado. Ou por que que você não aceita a rotina? Isso é outro dado. Então, assim, para a gente que é psicólogo, eu falo assim, a gente faz TCC, mas TCC Sim. para a gente é um campo, assim, de degustação, porque a gente vai ver ali muita coisa num comportamento que pode passar simples, mas por que que uma pessoa tem tanta obsessão para preencher o diário do sono desse jeito? Ou por que que ele tem tanta necessidade de controlar o sono daquele jeito? Aí você vai ampliando e você vê que outras esferas da vida ele também tem essa necessidade de se manter no controle. E aí você faz um link, né? A forma dessa pessoa funcionar no mundo é um gerador do quadro de insônia dela. Então, isso eu não posso desconsiderar. Lembra que a insônia tem os 3 P's, né? O predisponente, o precipitante e o perpetuante, né? Então, ele tem um fator de base que vai dar início, e esse mesmo fator é um fator de manutenção. Então, essas crenças, então, quando a gente está falando desse tema, lidar com isso. Por que que eu preciso monitorar o sono? Por que que você precisa ter uma performance? Não tem um número, né? Apesar de ter a hora, a eficiência do sono, nós temos vários números aí, mas sono é mais que isso, né? Sono é percepção, é isso. E vai variar, né, ao longo da É dar vida, espaço. E né? vai mudar, isso é outro ponto. Não sei se essa crença está aí, mas eu lembro que a Sim. gente colocou. Quer falar? Não sei, então a gente vai Não, empolgando, a gente vai imagina, falando, imagina. Quero né? te ouvir. Então, assim, a crença do sono, ela trabalhar todos esses aspectos, ela é fundamental para que a gente consiga desconstruir esse padrão e ir construindo padrões novos. E isso leva tempo, né? Isso leva tempo e, assim, não é 4 sessões que mudam um padrão desse. O sono não é um dado objetivo, apesar de ter dados, ele não é só isso. Tá? Perfeito, muito Vamos bem lá. colocado. Não sou ansioso. Meu problema é que não consigo parar meus pensamentos. Eu vou jogar isso para você, psiquiatra e do processo. Mas eu posso falar um pouquinho dessa crença, né? E aí não é nem questão de mito e verdade, é questão de uma percepção, às vezes, inadequada das próprias emoções e do próprio funcionamento do corpo, né? Então, o paciente fala assim, não sei se você já ouviu, acho que você já ouviu isso, né? Nossa, Kisney, mas eu fico ansiosa só à noite. Meu pensamento, ele fica acelerado só à noite. Eu falo, que interessante, por que será? Aí a gente começa, né, perguntar, o que você acha que é diferente no dia, que à noite você está com o pensamento mais acelerado? Ela fala, não sei, porque eu fico preocupada se eu vou dormir, se eu não vou e tal. E aí eu trago assim, será que é porque durante o dia você está fazendo um monte de outras coisas que você vai articulando, né? Vai articulando essas emoções, ou você não nem presta atenção nelas, porque você está muito fazendo as suas tarefas, tem muito estímulo. E à noite é um momento em que você precisa estar com você e você percebe tudo isso, né? E aí eles olham e falam assim, nossa, mas como que eu resolvo? É isso que já quer resolver, não quer nem entender, já quer resolver o problema. Assim, não, que interessante. Então, e aí a gente traz essa percepção, porque a ansiedade está ali, muitas vezes. Às vezes é uma ansiedade generalizada, né? E ele não potencializa, ele percebe melhor quando à noite, porque à noite ele tem menos atividade, ele tem menos, tá mais em contato com ele mesmo, e reconhecer essas emoções gera um pouco de desconforto, porque a gente está acostumado a validar nossas emoções, né?
Então, tô ansioso é ruim, tô pensando demais é ruim. Calma, será que tem aí de conteúdo? Então, as pessoas, a gente não e a gente não foi ensinado a validar as emoções muitas vezes ruins. E as pessoas Exatamente. não sabem lidar com as emoções ruins. Mas elas existem. Se É. elas existem Tem por algum parte. motivo, né? É. Como que é isso, assim, para você? Eu fico muito angustiada, assim, quando Olha, você falar isso, chega. para mim é isso, tá? Olha, eu sou dessas empolgadas. Entendeu? Mas, cara, assim, eu acho que o aprendizado que a ser psiquiatra mais me trouxe, né, em contato com tantos conhecimentos lindos e com a psicologia, e, enfim, cara, é a gente fazer as pazes com todas as emoções que um ser humano pode sentir. E Uhum. foi tão libertador saber que quando eu sentia ciúme, inveja, tristeza, raiva, medo, e estava muito ansiosa. Como foi libertador saber que não tem nada de errado comigo, que não tem nada de Uhum. errado com a minha pessoa, com o meu caráter. Porque Exato. a emoção, ela pode acontecer, por sermos humanos, para sinalizar para a gente alguma coisa. Olha, tem um direito teu que foi desrespeitado, ou você próprio não prestou atenção, ou alguma coisa muito importante para você, a tristeza está te mostrando que aquilo ali você te importa. Então, uma vez que você entende a emoção e abraça e entende, ao invés de simplesmente lutar com ela, né, contra ela, aí a gente pode Exatamente. escolher uma atitude melhor. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando do sono e desse Uhum. encontro com a gente mesma de noite, Uhum. quando a gente está sozinha ali, né, com os nossos pensamentos, deitada, Uhum. e a gente pode perceber essa emoção. E ao Uhum. invés de julgar, a gente pode simplesmente entender melhor, vamos explorar. Aceitar. Uhum. Aceitar a emoção negativa e não lutar contra, né? Hoje a gente tá tendo vários estudos sobre a terapia da aceitação e compromisso como a terceira onda da TCC tradicional. E a terapia de aceitação e compromisso, ela vem trazendo para a insônia um conceito muito interessante, que é o não resistir, que é o Uhum. flexibilizar, que é isso que a gente está trazendo, é o caminho do meio. É Uhum. entender que tem noites que vai ser boa, mas tem noites que vão ser ruins, mas não vão ser tão ruins assim, né? Mesmo que elas sejam péssimas, ruins, eu posso na noite seguinte não ser tão ruim, mas mesmo que seja, o que isso quer me dizer? Então, assim, como é que chama? Essa intolerância ao mal-estar, eu tenho percebido muito nos pacientes que têm alguma alteração de sono. Não suporto viver, e tudo bem, ninguém tem que idealizar o sofrimento, não estou falando, mas olhar para isso não querendo uma medicação para ficar livre, não usando outros mecanismos para não perceber, mas é para olhar, entender e aceitar, que quando a gente aceita um processo, a gente se compromete com ele. Eu só posso mudar um hábito de um paciente com insônia quando ele aceita que tem aquela condição, e aí eu consigo fazer sentido para ele. Porque aqui vou abrir parênteses para a gente discutir um ponto que a gente vai seguir, porque as pessoas perguntam quanto tempo dura a terapia, né? 4 a 8 sessões, 6 a 8 sessões, né? Isso é um ponto que a gente precisa, às vezes, até ter cautela para falar para um paciente ansioso, porque ele já quer pagar o pacote. Ele já quer pagar quantos Ó, vai pacotes? terminar. Eu já quero pagar, né, o pacote inteiro, sei lá, 10 sessões já vou pagar. Não, calma. Aqui você não está comprando um produto que você pega na prateleira, você tá comprando outros aspectos, né? E aí é importante falar isso para ele, olha, que o sono, né, o processo, a insônia, ela, para você começar a mudar o comportamento, é algo que não faz parte do seu dia a dia, ele não está ali, principalmente uma crença. Uma crença, ela está muito enraizada, ela vem de algum lugar. Para você mudar essa crença, você precisa entendê-la, aceitar que ela está ali. E aí aquilo começa a fazer sentido. Então, o fato de aceitar não é conformismo. Não é, tá tudo bem. Não, também não é Gabriela, né? Nascer assim, vou morrer assim. Também não é. Mas é se comprometer. Quando eu aceito, eu me comprometo. Mas eu aceito aquilo que eu entendo. Por isso que falar de sono, psicoeducar, isso que a gente está fazendo, é um processo que vai fazer com que o paciente compreenda. Opa, agora isso, alguém falou que faz sentido para mim. Aí começa um processo ali, né?
É muito isso que eu vejo na clínica. Não dá para ir mudando o comportamento sem antes ele aceitar Sim. que tem algo. E para perceber, tem que ter esse vínculo, né? E Tem, eu ué. acho assim, o quanto que você deve ser extraordinário nos seus atendimentos, porque Tem, sem esse vínculo, sem a gente se colocar como alguém que está ali não para julgar, mas para realmente entender, e aí vamos construir junto a solução, né? Sem fazer vamos isso, fica nisso. muito complicado, né? Muito Exatamente. bom, muito Isso. importante o que você falou. Kisney, vamos tomar uma decisão. Nós temos 20 minutos ainda para o fim Bom, da eu quero te jornada, falar, eu quero te fazer uma outra pergunta agora. e a gente pode abrir para as perguntas das É, pessoas, vamos ou falar de outros tem umas que temas. eu quero te fazer aqui já. Então Se tá. alguém, se alguém tiver dúvida, quer abrir as perguntas, a gente responde e volta para as suas perguntas, Vamos fazer assim. suas Deixa eu perguntar aqui. crenças. Ó, Breno Emerick. Emerick, desculpa se eu pronunciei errado, hein, Breno? Como trabalhar na neuropsicologia essa questão do sono? E como saber se... Ah, não, aí ele continua embaixo. Como saber se o sono é satisfatório? Ele é um aluno teu, do NEPSI. Ah, é o Fala Breno do NEPSI? NEPSI. É NEPSI. Uhum. Eu vou falar bem breve para a gente para falar, depois no finalzinho a gente pode dar uma ajuste, né? A neuropsicologia, ela é uma ciência belíssima, né? E o fato de compreender a relação entre cérebro e comportamento tem tudo a ver com sono e comportamento também. Então, entendendo os mecanismos do sono, como ele funciona, quais são os impactos da privação de sono nos aspectos cognitivos, isso tudo em aspectos de reabilitação, a neuropsicologia está ali, né, para a gente, tomada de decisão. Hoje tem vários estudos mostrando aí que a alteração de sono altera a nossa tomada de decisão, altera a nossa percepção de emoção, olha que bonito isso, né? É, Que a nossa influências sociais, a gente fica mais suscetível a influências sociais. Então, quem estuda isso é a neuropsicologia. Né? É uma ciência muito bacana. Então, assim, através dos estudos, através das avaliações e da compreensão do sono como um todo. É muito interessante. É muito legal isso. nossa, já abri minha cabeça aqui. Nossa, que vontade de te perguntar um monte de coisas de pessoas com Vamos abrir top 2. é, não dá tempo para hoje, mas olha aqui, Até. eu quero prometer que nós vamos ter que marcar de novo. Olha, para você falar de Vou marcar. transtorno do espectro autista, para a gente falar de Todos. TDAH, né? Nossa, Temos o quanto que a bastante coisa. neuropsicologia tem a contribuir e a gente vê o sono dessas pessoas tão alterado, né? Muito, muito, muito. Na avaliação como um todo. Muito bom. Olha, tem uma pergunta Isso. aqui, anônima. Sonhar é indicativo de sono com profundidade, com qualidade? Pode responder, doutora Alice. Uhum. Tudo bem? Gente, sonhar é algo muito importante. Sonhar o cérebro está fazendo faxina. É assim que o cérebro vai trabalhar as memórias traumáticas, né? É assim que o cérebro vai fazer associações. Por isso que muitos teóricos já falam que o sonho é como se a gente tivesse cortado um pedacinho de cada vivência ou pensamento, né? Para que fizesse todo um emaranhado e, enfim, você trabalhasse essas memórias. Mas essa pergunta ela é muito interessante porque abre espaço para muita coisa. Como assim? O sonhar também envolve, por exemplo, os sonhos ruins podem ser, então, né, os pesadelos. E quando a pessoa tem pesadelos, quer dizer, ela tem sonhos que fazem com que ela desperte angustiada, desculpe, que ela desperte angustiada, que ela, enfim, ah, ela tenha uma taquicardia, ou que ela fique muitíssimo assustada, sem conseguir voltar a dormir, isso não, isso é patológico. Mas o sonhar em si é muitíssimo importante. Acontece principalmente na fase de sono REM, mas não somente nela. Lembrando que na primeira metade da noite a gente faz mais o sono 3, que é o sono mais profundo, nesses ciclos, né, que a gente falou. E na segunda metade da noite a gente faz mais o REM, e isso é uma outra coisa, um outro ponto que muitas pessoas perguntam, né? Ah, a gente tinha que dormir pesado a noite inteira? Não. Uhum, O uhum, fisiológico é justamente a gente ter, nessa primeira metade da noite, mais o sono pesado, aquele que a gente tem mais dificuldade de ser despertado com barulho, e na segunda metade da noite a gente ter mais sonhos. Pesquisas mostram que quando a gente acorda com até 10 minutos do tempo que sonhou, aí a gente vai lembrar do sonho, por isso que você falou também do despertar. Então, assim, uhum. no geral, sim, sonhar é indicativo de que estamos fazendo uma boa faxina.
Muito bom. E Eu é falo isso. também, Felipe. Sonhar, eu falo que sonhar para lembrar e sonhar para esquecer, né? O Verdade. que também é bom para o aprendizado, o humor. Então, eu falo assim, o sono REM é quando a gente também libera todas as nossas tensões no dia. Então, por isso o humor fica fica bom quando a gente sonha. Quando a gente não sonha, quando a gente tem muita fragmentação e desperta, você não acorda com um humor terrível, né? Assim, irritado, mal-humorado. Provavelmente pouco sono REM, Uhum. provavelmente, né? Muito bom. Eu posso fazer as minhas crenças, os meus mito e verdade Claro, para então depois você a gente volta agora? com as Depois a perguntas. gente volta? É? Então, tem muita questão assim associada, e aí agora eu acho que isso é importante, porque muitos pacientes chegam, Gleice, no consultório, às vezes nem passou para o médico ou estão fazendo a terapia, mas a gente percebe uma resistência muito grande, por alguns, uma resistência muito grande no uso da medicação, e por outros, uma dificuldade muito grande para acreditar que é capaz de dormir sem remédio. Aí eu pergunto, medicação para dormir, herói ou vilão? O que você diz para a gente? É a pergunta que não quer calar, né? É, A gente e aí, adora um herói e um vilão a gente daquele, quer, um exato. coringa, né? A gente gosta. Uhum, E aí, na verdade, assim, a gente precisa de novo pensar na régua e no meio termo, né? Então, do mesmo jeito que não é legal a gente pensar que, nunca se pode usar remédio, remédio sempre vicia, o que é um extremo, né? Também não é interessante a gente pensar de que só o remédio vai funcionar, né? Então, ele é o anjo e é o salvador da pátria. Não. A gente precisa pensar em trabalhar as crenças sobre o sono, sobre a vida, sobre si mesmo, as percepções das emoções, hábitos que vão ajudar a pessoa a melhorar a vida dela, né? A lidar com o que está difícil. A vida não alisa, né? A vida, vira e mexe, uhum, ela joga a gente assim com tanto uhum, desafio uhum, e quando a gente tem essa percepção de que, eu vou então procurar ajuda, porque eu estou vendo que eu estou com um problema, estou cansado, eu não estou conseguindo dormir, e aí, uma vez que o profissional que eu confie, falar, olha, nós temos essas saídas, né? Então, aí a gente começa a se abrir e o mais importante é conversar e dividir. Eu tenho medo uhum, de tomar remédio, mas por quê? E uhum, aí o medo é viciar. E quando que uhum, vicia? De que forma vicia? É se eu usar uhum, por quanto tempo, né? uhum, Da mesma maneira, a gente poder ver os contras de não medicar. Quer dizer, uma pessoa muito exato. sofrida, com uma privação de sono extremamente importante, Uhum, muitas vezes está ali com prejuízo no trabalho, prejuízo no casamento, prejuízo na relação com os filhos, na relação com o outro em geral e com a uhum, vida, uhum, e aí a gente poder flexibilizar e mostrar que o tratamento ele não é só com indutores do sono, né? uhum, Que é aquela medicação mais específica para o fazer dormir. Muitas vezes é a gente notar a comorbidade, entender que tem um uhum, transtorno de ansiedade, entender que tem um transtorno uhum, de ou entender que a uhum, pessoa sofreu um trauma muito importante, está com aquilo na cabeça, tendo pesadelo, uhum, ou tem doença médica, dor, etc. Então, uhum, não vamos colocar os remédios nem como vilões, mas também não são santinhos. uhum. É. Eu falo, às vezes, eu já ouvi um psiquiatra falando assim, na mesma toada que o medicamento entra, eu já tenho que pensar na toada dele estar saindo, né? Então, ele Muito bom. entra, né? Mas eu já tenho que estar pensando no plano de saída desse processo. E, às vezes, o que eu sinto também com relação ao uso da medicação, muitos pacientes, eles acham, né? E aí você vai dizer se isso é mito ou verdade, né? Que apenas o remédio tarja preta faz mal. Somente o remédio tarja preta vicia, só ele que vai fazer eu ter problema de memória. E aí, isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito, né? E nós estamos vendo na clínica o quanto estamos todos que trabalhamos com sono assustadíssimos. Acho que você Uhum, compartilha desse sentimento também, né, uhum, Kine? sem dúvida, sem dúvida. Antes, né, há alguns anos, quando se lançou as drogas Z, né? Então, Zolpidem, Zopiclona, Exopiclona, que são os nomes das substâncias, Uhum, nós ficamos com a esperança de que tínhamos ali indutores do sono, que não tinham todas as quatro propriedades dos ansiolíticos, né? Benzodiazepínicos, como são o Rivotril, etc. Clonazepam, Bromazepam, Alprazolam, enfim. E, infelizmente, nos últimos anos, o que a gente tem visto é muitas pessoas que entraram no uso dos Zolpidem sem fazer um tratamento adequado, né? Sem fazer uma boa TCC para insônia, sem fazer toda uma mudança de hábito, de estilo de vida.
e há muito abuso, muita tolerância. Então, os pacientes precisando aumentar as doses e a gente encontrando pacientes, como a gente estava conversando antes, tomando de dia, tomando à noite, acordando de madrugada, tomando mais, em doses 3, 4, 10 vezes. Eu já ouvi casos assim, bem de extremo mesmo. O Zolpidem tem até efeito de ativar quando é dado em dose mais alta, né, que é o recomendável. Então, não é verdade que solos de tarja preta são perigosos. Uhum. E é importante, né, quando a gente começa a perceber esse uso irregular, porque às vezes isso é como é que chama? Um fator de perpetuante da insônia. Então, a Sim. pessoa, minha tia usa um medicamento X, eu vou pegar ele aqui, vou usar. E isso vai se estendendo, estendendo, ao ponto que a pessoa chega com a seguinte crença: não sou capaz de dormir sem remédio. E aí? Ai, isso aqui me dói o coração. E aí todo o nosso trabalho, né, Kizzy? A gente fazendo Vai. esse trabalho multidisciplinar, que tem que ser sono, é para a gente trabalhar em equipe, não dá para trabalhar sozinho, né? É tão Não. complexo. É o que eu mais sinto dos pacientes que eu atendo, da angústia, é quase que, assim, olha, eu não acredito mais que o meu cérebro vai conseguir me fazer dormir. Não acredito Isso. mais. Uhum. Então, eu me agarro ao remédio como algo assim. Eu tenho um paciente que me fala que não pode faltar, que quando vê a cartela já acabando, a gente tem que sair para comprar, tem que pegar receita. E isso é muito triste, porque Uhum. o Matthew Walker, né, o neurocientista tão Uhum. famoso Uhum. que fala tanto de sono e tantos trabalhos bonitos, ele fala uma frase que me impactou muito. E ele disse no livro dele, Por que Nós Dormimos, que não existe nenhuma tecnologia e nenhum remédio que vá gerar um sono tão bom, de tão boa qualidade, quanto é o sono natural. A gente tem que fazer um esforço para que esse sono natural aconteça. Uhum. Exato. É isso. Não, e é bem, né? Estou pensando aqui, você está falando, eu estou pensando. Porque os pacientes têm lá os extremos, e tem aqueles que vão testar. Tipo, esse remédio tá bom, eu já venci. Eu vou testar. Eu escuto isso que me dá arrepio na espinha. Eu vou testar não usar hoje para ver como é que é. Aí gera uma ansiedade, não dá. Tá vendo? Eu falei que eu não consigo dormir porque eu fiquei uma noite sem usar o remédio X. Tá, mas você fez isso como? Né? Você falou com o seu médico, tá em processo de desmame? Não, eu testei com a minha conta. E assim, isso vai, né, gerando, e a pessoa acha que ela pode parar de usar a hora que ela quer, ela pode usar. Então vira um processo meio recreativo. Uhum. E como que é isso? Acho que tem que, ó, toma esse remédio há muito tempo e quero me livrar dele. Então hoje não vou tomar. Essa é uma outra crença que está aqui para a gente falar dela. E aí? Olha, para pessoas que usam de forma crônica, a gente usa o parâmetro de 3 meses, né? O uso acima de 3 meses da medicação. Uhum, Gente, olha, se tem uma coisa que eu, assim, sempre trabalho isso, assim, você parar de uma vez é maldade. Não tem outra forma de falar. É maldade com o quê? Com o seu cérebro. exato. Porque imagina, né? Você tem toda uma circuitaria cerebral, uma bioquímica cerebral, que estava se adaptando com o uso da medicação, e aquela medicação, seja disponibilizando, né, um neurotransmissor ali para poder dizer, olha, é hora de dormir. Imagina para o cérebro, coitado, de repente tem tudo arrancado. Exato. Então, a forma do paciente ficar frustrado com essa questão de, eu consigo ficar sem o remédio, é fazendo justamente assim. Então, a gente sempre pede o quê? Delicadeza, né? O momento correto, né? Tá passando por uma dificuldade, acabou de ter uma notícia de que o diagnóstico da mãe com Alzheimer, não é hora de, naquele dia, começar um desmame. Então, é a gente ter esse olhar humano para a gente saber não só quando fazer, mas também como fazer. E uma outra questão também que é interessante a gente colocar, né? É que, às vezes, no desmame, por exemplo, de pessoas que tomam clonazepam e a gente vai ali nas gotinhas, tira uma gotinha a cada semana. Às vezes, a pessoa fala assim, eu estava dormindo bem com 8, mas aí quando eu fui para 7 gotas, eu fiquei mal. Aí é importante a gente poder dizer e trabalhar, olha, não tem problema, vamos voltar para 8? Você não precisa Uhum, voltar para 20, não está tudo perdido. exato. Seu cérebro, ele está dizendo Uhum, só assim, olha, me deixa nessa etapa, nesse uhum, degrau da escada, para que eu me uhum. prepare, respire ao patamar da escada, para que eu possa subir um novo degrau, né? Uhum.
Isso é muito bonito, porque isso é respeitar o sujeito, Sim. né? É respeitar e validar o que ele sente. Então, eu acho que, assim, para a gente abrir para as perguntas, falta 5 minutinhos, né? Eu só quero tocar. Quando a gente trata, principalmente pacientes com insônia, nós temos um protocolo muito bem estruturado, que tem validações aí científicas mostrando a eficácia do TCC na insônia. Isso que nós estamos trazendo hoje para vocês é uma pontinha do que se faz num processo terapêutico, é trabalhar essas crenças. Existe um monte de outras coisas, higiene do sono, restrição de sono, controle de estímulo, mais um punhado de coisas que a gente aborda numa sessão com o nosso paciente. Então, isso é individualizar, né? Tratar o paciente com insônia é respeitar aquele sujeito que está ali, que está com sofrimento, que está com dor, que está pedindo ajuda, né? Então, a gente está trazendo de uma forma bem, assim, descontraída, mas isso que você fala, vamos voltar para 8? Não vou voltar para 10? Não, é você respeitar. Então, vamos segurar aqui. Ou não, vamos ficar com 7 mesmo, que daqui a pouco passa. Não. Então, assim, é compreender esse sujeito dentro da necessidade, porque isso pode acabar com o tratamento dele, né? Se você mantém ele não adere, ele volta por conta própria, ele não é validado, e a gente joga um tratamento por água abaixo. Então, eu acho que, acima de tudo, é a gente ter um olhar para esse paciente com muita cautela, com muita empatia, com muita solidariedade. Eu acho que é isso. Quer abrir para as perguntas? A gente sim. Muito bom. A gente pode, olha, a gente tem 4 minutinhos, a gente pode responder, digamos, mais uma, e depois eu queria te pedir para a gente finalizar com algumas dicas para as pessoas, pode ser? Do que Pode. fazer, do que é bom, a gente falou de hábitos e crenças, né? Então, só no geral, assim, para a gente poder se inspirar, e já hoje a gente já melhorar um pouco do comportamento antes de dormir. Vamos lá. Principalmente das crenças, né? A gente vai Principalmente dar com essas essa dicas crença. aí. Vamos lá, Sim. pode ver qual que você acha aí. Hum, Eu acho que, nossa, se a gente fosse ver todas as perguntas que estão aqui, eu estou olhando aqui uma por uma. Falei, ai, gente, ficou um monte para trás. Olha, são tantas perguntas interessantes. Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Pelas dúvidas. Depois podem deixar o e-mail que a gente tenta responder e mandar. Tem elogios aqui para a gente também, viu? Que as pessoas gostando. Obrigada. Obrigada. Eu vou fazer assim, eu vou preferir, como são muitas, e eu vou preferir responder, a gente responde uma a uma depois no e-mail, e aí eu quero te pedir para você fazer as dicas finais, para a gente poder ter um tempinho para isso, tá? 3 minutinhos. Então, dormir é um processo natural, fisiológico, mas para algumas pessoas, não é tão natural assim. Então, para essas pessoas, a gente precisa, em algum momento, colocar algumas estratégias. Não vou colocar regras, porque algumas pessoas não dão conta disso, não, mas algumas estratégias que a gente precisa. Eu falo assim: imagina um rio sem margem. O que acontece? Ele vai para tudo quanto é lado, ele não tem rumo, ele vai, né? É igual um sono sem regra, um sono sem rotina, um sono sem. Ele vai ter horários que ele quiser. Então, a rotina é um ponto super importante, porque gera previsibilidade para o nosso cérebro, gera ritmo, gera mais estabilidade, consolidação. Então, assim, quando eu falo de rotina, eu não estou falando daquela rotina assim, milimetricamente, exata, hora para isso, hora para aquilo, não. Mas se a gente consegue, ao longo do nosso dia, ter horários importantes, como hora de acordar. Se a gente tem hora para acordar, fixa, não é aquele tema, acordei 8, 9 horas, eu estou na cama até às 10. Não, acordou, levantou e saiu, começa o dia. Hora para almoçar, que é um termômetro assim no meio do dia, de pronto você vai, pronto você foi. Então, hora de se alimentar bem. E quando estiver alimentando, você está alimentando. Você não está vendo celular, você não está conversando com as pessoas, fazendo reunião, 10 minutos. Não, você está ali se alimentando. Hora de parar de trabalhar, porque isso é um outro marcador para que esse cérebro ele já entende que vai diminuindo a atividade ao longo do dia. E um horário para você começar a apagar as luzes, a diminuir, a dar esse tempo para o cérebro abaixar. Um horário para anotar essas preocupações, essas crenças, porque geralmente são pensamentos que atrasam o início do sono. E um horário para dormir, ou respeitar o ritmo e dormir quando você sentir sono, né? Então, acho que são essas estratégias, quando eu coloco, acho que é isso. Tem uma rotina estruturada,
Ah, eu não consigo dormir às 8 horas ou às 9 horas que eu preciso, mas você dorme regularmente 7 horas, ok. Isso, a regularidade, muitas vezes tem um resultado muito mais consolidado do que a quantidade de horas. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E agradecer imensamente esse bate-papo, que é enriquecedor, que dá vontade de ficar aqui batendo papo e falando com vocês, tá bom? Obrigada Muito obrigada. pelo convite. É uma honra, Nossa, viu? Aprendi é muito com uma vocês. delícia. Muito Gente, bom. boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Esperamos fazer mais, né? Com Ah, sim. mais assunto para a gente poder Mais discutir. assuntos. Ixi, tem um monte aqui que a gente tem que fazer uma para compensar Muito assunto. as que estão aqui. Mas Mas é obrigada por isso, aceitar o gente. convite, viu? Obrigada. Obrigada. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.